Bom, boa noite. Eu estou aqui, vou gravar um segundo vídeo aqui para o Papo do Dosa, levando em consideração que nós estamos vendo no país, e eu sou um profissional da área de processamento de dados, né, de tecnologia da informação, há 43 anos, ou seja, eu sou um programador raiz. Comecei programando, aprendi Fortran na faculdade, em 77, depois Basic, depois COBOL na IBM, né? Então comecei a programar há muito tempo atrás e nunca larguei a vida de desenvolvimento de sistema. Há algum tempo montamos uma empresa para fazer coisas na área de inteligência artificial e hoje desenvolvemos sistemas, estamos aí na luta, não é? Bom, e participei durante a minha vida, pelo menos em dois momentos, na construção de sistemas de apuração de voto. Em 1982, o Alacide brigou lá com era Arena e MDB, 1982. Ele brigou com a Arena e foi para o MDB. Ele era, nem sei, não vou entrar nos detalhes, porque aí eu vou falhar na minha memória. Bom, com isso, houve um medo de que houvesse fraude nas eleições. Estamos falando de voto papel, 1982. Vocês já vão entender onde eu vou chegar. Com isso, fomos chamados, eu e mais três amigos, eu, à época, analista lá no CPD do Estado do Pará, que virou Prodepa, 82 acho que já era Prodepa. Tá? E fizemos em 36 horas um sistema de apuração de voto. Começamos a produzir os mapas, inclusive tivemos resultados antes do Serpro, na época que a nossa máquina IBM era um 4341, era maior que a máquina do Serpro, que era um 370. Isso também é sujeito a falhas de memória. Bom, depois, em 1992, a pedido de um amigo, um grande amigo lá no Pará, eu estive no Tribunal Regional Eleitoral e com o gerente lá de tecnologia da informação do tribunal, a pedido do partido lá desse meu amigo, pegamos o arquivo com os votos e escrevi em um dia um código de apuração de voto. E indiquei na altura que o Almir Gabriel havia ganho a eleição. Inclusive me perguntaram, você tem certeza? Eu posso lhe dizer quantos votos ele teve em cada urna. Bom, por que eu estou contando essa história? Tem uma outra historinha que é interessante. Fiz uma vez também, há, sei lá, 25 anos atrás ou mais, um programa que hoje seria um programa para fazer telemarketing, não é isso? Montaram uma estrutura lá em Belém, esse programa foi usado por algumas pessoas, alguns amigos e outras pessoas. Bom, no meio da eleição chegou advogado de um partido e diz, Adosindo, nós estamos tendo fraude na eleição. Já era urna eletrônica, tá certo? Então são 25 anos atrás, talvez. Aí, nas primeiras eleições com urna eletrônica. E na época eu constatei que a possibilidade, na hora, eu olhei para ele, o que está acontecendo? Eles estão digitando, querem digitar 13 e está aparecendo 11. Falei, isso é geral? Não, é uma urna não sei aonde. Eu disse, bom, possivelmente existe um mau contato na tecla 1, ou a pessoa está tremendo e digitou duas vezes o 1. Isso, a princípio, não é uma fraude, na minha impressão. Porém, guarde o que eu vou lhe dizer. Você vota em quem você quer e eu computo em quem eu quero. Traduzindo, então, a urna eletrônica é um computador que vem com um programa instalado. O fluxo desse programa, não sei mais como hoje está, mas tem um programa instalado lá dentro. Se o programa é um programa fidedigno, se o programa é um programa que foi auditado pelos partidos, se o programa corresponde e faz a votação guardando-as da forma como houve o voto, está tudo certo. Porém, me cabe lembrar o caso Proconsult na primeira eleição do Brizola. O que foi? Papel, primeira eleição do Brizola para governador do Rio de Janeiro. Voto papel, as bocas de urna, se não me engano, ainda eram permitidas naquela época, estavam indicando que o Brizola já era o governador.
Porém, quando saíram os primeiros mapas, as primeiras parciais, indicava que não, que ele estava perdendo. Ele denunciou, inclusive, para a imprensa internacional, fizeram uma auditoria e a empresa, salvo engano, era chamada Proconsult, por isso que ficou conhecida como o caso Proconsult, e descobriram o gatilho no programa. Qual era o gatilho? Tinham lá um vereador, que também não vou me lembrar o nome, que aparentemente seria o vereador mais votado do Rio. Então, quando o voto ia para o Brizola e para esse vereador, o voto do Brizola era computado num outro candidato a governador. Descoberta a fraude, foi feita a recontagem dos votos, trocaram lá a empresa, ou o Sertro fez, ou alguém fez, e o Brizola foi eleito governador do Rio. Então, o motivo desse meu vídeo aqui é: precisamos ter auditoria no processo de votação. Então, o que está ali dentro daquela urna, ninguém tem acesso. Eu sou analista de sistemas, programo pelo menos meia dúzia de linguagens. Não há como aquilo ser auditado. E, como são centenas de milhares de urnas distribuídas pelo país, o que me garante que o programa que está dentro daquela urna é o programa oficial que saiu lá de Brasília, ou se foi transmitido? As dúvidas são enormes. A urna não tem conexão com a internet. Não está se falando disso. Está se falando, primeiro ponto, na minha opinião, o programa que reside na urna é ou não fidedigno? Faz ou não o que tem que fazer? Por quê? Só também para esclarecer aos leigos. Eu posso fazer um programa de urna que você vota lá, faz o barulho, mostra a foto de quem você votou, faz o barulhinho, piririri, tudo bonitinho, confirma, tudo bonitinho, e ele grava aquilo em outra pessoa. Como você vai saber que isso aconteceu ou não? Para o leigo, para o profissional como eu, que já votei várias vezes nessa urna, é impossível saber. Então, o que se propõe é, após a sua votação, você olhar a carinha ali, é esse cara que eu estou votando, confirmo, é emitido um voto papel numa impressora acoplada, protegida, você não vai ter acesso ao voto papel. Você olha para ali, vê se ali está escrito o nome do candidato que você votou e confirma novamente. Isso cai numa urna lacrada e acoplada à urna eletrônica. Aí então nós teremos mais uma camada que cria a possibilidade de auditagem posterior. E surgiu uma ideia recente, que eu concordo, em que os mesários com fiscais de partido poderiam, ao encerramento da eleição, fazer a contagem. E eu ainda alerto para a solução que está sendo proposta, que tecnologicamente, em função até da velocidade, é interessante. O papel, né, impresso, teria um QR Code. A ideia é boa, porém, eu como desenvolvedor, imaginando o que disse ainda agora, eu sou o programador, eu mostro a carinha, gravo lá dentro para outra pessoa, imprimo o recibo com o nome de quem você votou, ou seja, da carinha lá, né, do político que você votou, porém, gravo no QR Code o mesmo dado que vai ser transmitido para a consolidação central. Então, para retirarmos completamente o perigo da tecnologia, ou seja, dos maus elementos da tecnologia da informação, a única maneira é termos isso físico e numa contagem manual com fiscais de olho no que está acontecendo. Em cima do que expus, não fica difícil imaginar, porque somos um dos poucos países do mundo, salvo engano é Paquistão e Butão, que usa essa urna da forma que usamos. Então, dizer que ela é segura, não é. O processo é cheio de falhas, e temos lá no TSE em Brasília encastelados profissionais de TI que deveriam também ser averiguados. Não estou levantando suspeita, porém nós precisamos exigir uma lisura no processo como um todo. E nós, como eleitores, devemos ter a capacidade de contarmos os nossos votos,
de verificarmos se aquele voto, tão precioso que ele é, está lá guardado e gravado da forma correta. Com tudo isso exposto, e pelo que está se vendo, os movimentos jamais imaginados por mim, aos meus 62 anos de idade, que um ministro de Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE vá ao Congresso fazer com que chefes de partidos políticos mudem a comissão que está tentando criar o voto auditável. Qual o interesse por trás disso? É impensável. Mas quando se vê todos esses movimentos, nos leva a pensar que, quem sabe, o povo brasileiro não vote tão mal. Quem sabe nós estejamos vivendo uma situação de um conluio, de uma fraude nas nossas eleições há décadas. Porque existem alguns políticos, em especial, eu vou me referenciar a tal da CPI do circo que está acontecendo, que é impossível de imaginar um daqueles senhores, ou alguns deles, serem reeleitos consecutivamente com tudo que já fizeram de ruim para o nosso país. Então é impossível para um cidadão como eu, não é? Quem me conhece, aos poucos eu vou contar histórias aqui da família, vocês vão me conhecer melhor. Porém, aqui é um profissional de tecnologia da informação, há 43 anos, indignado com o que está vendo e com as possibilidades de fraude que podem acontecer e possivelmente já estão acontecendo há décadas com essa urna eletrônica. Então, por favor, a todos que assistem esse vídeo, dia 1º nas ruas, voto auditável já, com apuração pública dos votos.